Dali, candidato, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você está vendo, mas sejam muito bem-vindos ao podcast do Pop Enem e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Primeiro, fazer menção aqui ao nosso querido Ismael. Beleza. Valeu pela presença, Ismael. Obrigado. Está aqui ajudando a coordenar todo esse momento. E nós estamos hoje com a profissional da área de psicologia, com uma experiência muito legal na parte escolar, que vai falar conosco sobre os distratores. Você, candidato do Enem, você, vestibulando, qual é o elemento que você tem que realmente olhar e ter um pouquinho mais de cuidado? Isso aqui pode tirar, né, a possibilidade de eu me destacar na prova do Enem. Então, quais são os distratores? E hoje a gente vai falar com a profissional Catarina Nicolucci. Viva! Oi, gente! Cata, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vamos desenrolar um bate-papo legal. Catarina, vamos começar assim, ó. Eu, enquanto professor, né, nunca pensei em ser professor, mas assim, meu pai era professor, minha avó era professora, minha bisavó era professora. Uau. Pisquei o olho e virei professor também. Como é que você foi parar dentro de uma sala de aula, de uma escola? Foi um negócio pensado ou as coisas foram acontecendo e você foi gostando? Como é que foi? Conta pra gente. Então, na minha trajetória aí, que ainda não é tão grande, né? Eu ainda estudo psicologia, estou no 6º semestre de psicologia, e eu conheci a área da educação justamente mais pela faculdade, né? Eu tenho uma admiração enorme por um professor, que ele é especialista na área de educação. Ele que me introduziu, assim, que deu esse aval, que deu essas aulas sobre educação. E aí eu falei, pô, por que não, né? Qual o nome dele? Você pode falar o nome dele? Rodney. Ô, Rodney, parabéns, viu, Rodney? Ganhamos uma profissional nota 10. Ensino médio. Não, isso na faculdade. Faculdade. No ensino médio, eu sempre tive eu sempre gostei muito dos meus professores, né? Legal. Inclusive, eu era desse tipo de aluna que precisa do vínculo com o professor para aprender. Então, cara, um dos meus melhores amigos, assim, toda vez que eu preciso contar com alguém, eu conto com ele, foi um professor de matemática meu. Que legal. O André. Ele é incrível, o André Anderi. Gente, Legal. Maravilhoso. É um dos poucos professores de matemática confiáveis. Tô brincando. Ele é muito bom, ele me ajudou muito. Nossa, vários, assim. E por incrível que pareça, eu lembro bastante dos professores de exatas, que eram justamente os que eu mais tinha dificuldade, né? As matérias que eu sempre tive mais dificuldade. E eu sempre gostei muito desse negócio de estar no meio dos professores, de conversar com eles, e enfim. Mas eu nunca tinha me imaginado dentro de uma sala de aula como professora, a não ser como aluna. E aí eu vi que tava um estágio aberto, né, pra trabalhar. E aí eu falei, pô, por que não? E assim, foi que nem você falou, eu fui meio que jogado. Eu também. Eu não imaginava. O estágio no seu trabalho atual. Isso. Que eu tô fazendo quase 1 ano e meio já. Legal. Lá. E aí eu falei, vou me candidatar aqui, não acho que vai dar em nada, mas vamos ver como é que vai ser. Me candidatei, fui chamada a princípio para fazer inclusão de um aluno. Só que daí essa vaga foi preenchida e por conta de experiências prévias com inglês, eu fui chamada para fazer o bilíngue. Legal. E aí foi muito diferente, porque eu fui meio que jogada na sala também. Na época eu não sabia muito bem como é que é lidar com crianças. Eu entrei no infantil, com infantil 4 e 5. E eu não tava esperando, assim, ser tão legal. E eu fui me apaixonando. Qual que é a idade dessas crianças? São de 4 a 5. 4 a 5 anos, porque depois 6 anos, de 6 a 7 é primeiro, e de 7 a 8 é segundo, que é o que eu trabalho hoje em dia, Legal. primeiro e segundo ano. Muita energia, né? Criançada. Muita energia. Se ela consegue desenvolver um trabalho com crianças dessa idade, é porque ela sabe lidar muito bem com os distratores. Então fiquem atentos. 100%. E só fazendo aqui um negócio, eu falei aqui, professor de matemática, eu confiava, eu tava brincando, tá, gente? Meus melhores amigos são professores de matemática. Tem até Vídeo amigos aqui. que são, né? Tem alguns poucos, ótimo. Tá bom, mas só para deixar claro. Catarina, me fala uma coisa. Já partindo pro nosso tema, você nos chamou a atenção e por isso que a gente chamou você aqui. E era um bate-papo nosso aqui, Ismael, eu e Catarina. Ela saiu do universo de sala de aula enquanto aluna há pouco tempo. E hoje você, depois de 5 anos, se você analisar a história de uma pessoa, 5 anos acontece... Uma Copa do Mundo. É uma coisa muito rápida, né? Quer dizer, você era Muito aluna rápido. até ontem, agora você tá do lado de lá.
como professora e profissional de psicologia. Os distratores, você acha que eles repercutem mais no aluno de hoje do que no aluno de antigamente? Uma geração é mais preparada para lidar com determinados distratores ou é uma coisa muito precipitada? Eu acho que são distrações diferentes. Assim, eu acho que hoje em dia a rede social, os estímulos das redes sociais, os estímulos da tecnologia são muito maiores e a gente vê isso crescendo. Tipo assim, eu não preciso ser uma especialista para falar isso, né? Você vê criança comendo no shopping com um celular na frente. Tá sendo muito escrachado isso, sabe? Então eu acho que essa é a diferença, está mais escrachado. A minha geração, a gente já nasceu meio que com a crescente da tecnologia, né? Sim. Eu tinha aquele celular que abria e fechava, eu cheguei a ter isso e eu era pequena, relativamente pequena. Isso é um outro fator, eu acho que as crianças estão tendo celulares muito cedo, cara. Sim. Tipo, eu fico assustada às vezes, porque tem criança de 4º ano que já tá com celular. Eu só fui ter o meu celular com 10 anos, por aí. Sim. Então, assim, do que eu me lembro, né? Porque eu não precisava disso também, né? Hoje em dia, eu fico vendo os alunos, é uma dificuldade na escola que a gente trabalha, é uma dificuldade lá, o deixar os adolescentes sem o celular, né? Porque uma das políticas da escola é eles não terem o celular, não poder usar. E na sua concepção, já pegando esse gancho, eles estão com o celular consumindo conteúdos que necessariamente não são tão proveitosos. Na sua concepção, muito do que se vê no celular nessa idade são conteúdos disruptivos, assim, que acabam atrapalhando. Não são conteúdos que acrescentam para a vida educacional, estudantil, etc. Eu acho que pode depender, né? Porque, assim, às vezes eles consomem... Depende do que eles consomem, né? Só que a gente também precisa, às vezes, de... Realmente, os distratores eu não vejo como uma coisa 100% ruim. Eles precisam existir também, né? Claro. Só que eu acho que, como eu disse, né? Tá muito escrachado, é uma mudança muito repentina. São coisas que não necessariamente ajudam. E eu acho que a balança não tá correta, sabe? Ok. Eu acho que a tecnologia, ela não é 100% ruim. Eu acho que ela é uma parte da sociedade contemporânea, ela precisa estar na rotina do aluno. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as crianças precisam se desenvolver de outras formas, né? Eu tenho um sobrinho agora, a minha irmã, ele tem 8 meses. E, é o meu chuchu. É o da foto da rede social? É o da foto. Eu vi, gente, eu vi. Amo ele, gente. Nossa, é uma criança assim, super, assim, energética e tudo mais. Só que ele vê uma TV, ele fica olhando ali e esquece o mundo ao redor, entendeu? Ele quer aquela TV, né? De toda forma. A minha irmã tá tentando evitar de todas as formas telas, no geral. Ela tenta botar musiquinha e tudo mais, só que a musiquinha também tem um vídeo, e aí ele fica querendo ver o vídeo. Nossa, gente, é uma dificuldade. Só que é uma forma mais rápida de deixar a criança ali, né? Sim. De deixar quieta, de conseguir manter parada. E isso é um problema, porque criança precisa ser criança, né? Claro. Ela precisa deixar essa energia fluir de outra forma. Claro. Eu acho que a tecnologia prende ela para não gastar essa energia da forma que ela precisa. Às vezes, né? Okay. Como eu disse, ela pode ser usada de uma maneira correta, mas ela também prende de uma maneira incorreta. Sim, perfeito. Eles usam da forma errada, né? Enfim, educadores ou professores, no geral. Perfeito. E assim, a gente vê que o efeito nocivo do exagero de telas é uma coisa que nos incomoda já adultos. Por exemplo, você me falou que teve celular com 10 anos, eu já falei, gente, com 10 anos pra mim já é muito novo. Então, exatamente. O meu primeiro celular, é porque não existia antes também, né? Vamos pontuar. O Bona riu da minha cara, mas ele tem a minha idade, digamos tá? Digamos que não é ter o celular em si, mas é o que o celular proporciona em relação à quantidade de informações, né? Exato, aleatórias, né? né? O celular, né? O símbolo celular, Sim. que tem tudo ali. Sim. Tudo. YouTube, foto, vídeo... Sim. Jogo, uma avalanche de estímulo, né? É muito estímulo ao mesmo tempo para uma criança daquela idade. Sim. Por isso que prende tanto. E elas pedem muito cedo. Eu tenho uma filha de 6 anos, que você conhece, inclusive, a Elisa. Ela fala, papai, quando é que eu vou ter meu celular? Eu falo, não vou ter essa conversa com você ainda. Daqui a pouquinho eu vou ver quando a gente vai conversar para saber quando você vai ter. Eu tento quebrar todas as expectativas dela nesse sentido, porque eu enxergo ainda como algo nocivo e que pode realmente tirar qualquer tipo de capacidade de concentração. Você acha que isso, da minha parte, é uma coisa muito
muito exagerada. 100%, Não assim. tirar 100%, mas não querer ter essa conversa com uma criança de 6 anos. Porque... Qual que é realmente o momento ideal, né? Para que possa haver essa Exatamente. conversa e depois liberar o celular. Existe essa concepção? Considerando que o nosso aluno tem o celular desde a uma- quarta série, que nem você Exato. falou, quarto ano, né? Aham. Desculpa te interromper, só para colocar esse adendo. Não, que isso. Assim, eu acho que essa conversa... Assim, como eu posso explicar? Eu acho que essa conversa, ela precisa existir desde cedo, sabe? Porque você só falar, não, a gente não pode ter essa... Eu não sei como é que é a sua conversa com ela, né? Tô deduzindo que... Porque tem gente que faz isso. Uhum. Chega pra criança e fala, não, você não tem idade pra falar sobre isso. Gente, ela tem idade, ela tá perguntando, é porque ela tem minimamente uma noção daquilo. É porque ela viu, é porque ela vivencia. Claro. Então, eu acho que assim, a partir do momento que ela começa a perguntar alguma coisa, ela tem a capacidade de entender. Então, se você chegar pra ela e falar, olha, Elisa, eu acho que talvez pra sua idade não é legal por conta de tal, tal, tal. Eu acho que... Eu falando pra ele como cuidar de uma criança, nem tenho filho, né? Mas enfim. ela... Pera um pouquinho, existem as capacidades aí, né? Eu sou um pai professor de língua portuguesa. Pode contar comigo para isso. Não querendo ser, né? Imagina, eu que te perguntei, fica à vontade. Ah, então tá bom. Mas é que eu acho que ter essa conversa é importante. Você falar, olha, por conta de tantas coisas... Não precisa falar distratores e tudo mais, mas falar que tem outras formas de conseguir brincar, de conhecer o mundo. Ou então você sentar com ela, pegar o seu celular, porque daí você tem um limite, sabe? Eu acho que o que precisa... Eu acho que a tecnologia ela só dá errado quando ela não tem limite. Claro. Entendeu? Os pais dão o celular, fica à vontade, faz o que quiser. Aí entra em site que não deve. Aí faz perguntas que, teoricamente, elas não deveriam fazer porque acessaram muito cedo. Sim. E elas, de novo, elas entendem concepções erradas daquilo. E quando é a mesma coisa, né? Eu tava falando que o Heider, aquela questão da educação sexual, né? Que quando a criança pergunta é porque ela ouviu em algum lugar, alguém falou. Ou então, às vezes, é uma questão do desenvolvimento mesmo dela, né? Da fase do desenvolvimento, de perguntar, mas por que aquilo? Por que isso? Por que... Claro. Então, todas as idades são necessárias para você praticar isso. Desde a concepção da criança. Falando de educação sexual. Sim. Mas isso é para qualquer coisa. Principalmente em relação à tecnologia, né? Sim. Que faz parte do mundo da criança. Não dá para esconder. Tá ali. Né? Claro. A gente tem que lidar com isso. Então, eu acho que é importante você conversar com ela e não deixar essa conversa só para depois, sabe? Eu acho que a gente precisa falar com as crianças sobre isso e porquê, sempre falar o porquê que elas não devem naquele momento, sabe? Como ela está trazendo bastante informação em relação à criança em si, né? 10, 12 anos, que é o caso da sua filha. Acho que é legal, Raio, a gente tocar no assunto em relação ao jovem um pouquinho mais velho, né? Eu ia falar sobre isso. Já que não tem tanto mais a presença do pai a todo tempo, o contorno ali da família, o adolescente já tem uma autonomia maior. Ele tem que se regular, né? Para se posicionar em relação à disciplina, ao que estudar, ao que não estudar. Como é que fica isso hoje? Como conduzir, né, esse jovem, na sua concepção, para que ele possa fazer um uso de uma ferramenta, que é o celular, no caso, de uma forma saudável e produtiva. Você tem mais ou menos uma ideia sobre isso? Então, como eu disse, eu tenho mais experiência com crianças até 8 anos, aproximadamente, porque é até onde eu trabalhei. Mas o que eu poderia dizer tendo essa conversa com ela desde cedo, por exemplo, falando da Elisa, né? Com ela desde cedo, ela futuramente vai ter uma autonomia maior sobre impor esses limites. Então, por exemplo, a hora de estudar é a hora de estudar. A hora de comer é a hora de comer. E precisa ter esses momentos. Só que ela precisa aprender esses limites antes. Por isso que essa conversa tem que acontecer desde muito... Não é de uma hora para outra que ela vai aprender. O papel da entendeu? família é importante a todo momento. 100%. Precisa... Nossa, eu tô falando muito 100%. Total. Mas ela precisa acontecer desde muito cedo. Porque se a gente não impor esse limite, ela não vai ter um histórico para ela conseguir... Ela não vai ter uma bagagem para conseguir ter esse manejo, entendeu? Vamos falar sobre essa última palavra que você falou, manejo, né? E agora tratando de candidato. Candidato político? Não, candidato à faculdade dos seus sonhos, inclusive vem com a gente, vem com o Pop Enem.
O adolescente que cresceu, né, uma geração depois da sua, né, 5 anos depois de você, come chocolatinho, tá bom pra caramba. Ele realmente tem um pouquinho de dificuldade de se autorregular. E aí eu queria saber a sua opinião enquanto profissional da psicologia. Existe, obviamente, a sociedade sabe que existem alguns estímulos cerebrais ou a produção de algumas substâncias que fazem com que a gente fique viciado, né, no dispositivo. O que acontece no cérebro desse jovem que faz com que ele grude na tela de uma maneira que começa a realmente atrapalhar a vida de estudante dele? Existe algum funcionamento cerebral alterado por causa do uso do dispositivo? Então, sim, bastante. Tem vários artigos falando sobre isso. Eu já procurei um pouquinho sobre e, gente, eu posso estar enganada. Mas se eu não me engano, eu li algo relacionado, não consigo trazer as referências agora, posso dar depois para vocês, mas que esses estímulos de jogos, principalmente relacionados a jogos, né? De computador, de celular e tudo mais, eles desenvolvem, eles interferem na mesma parte cerebral de, por exemplo, jogos de cassino, de... Uau. Sim, caça-níquel, essas coisas? Exatamente. Rapaziada, olha a informação aqui, ó. Se você não sai do celular, não sai do dispositivo, é porque você tá como um viciado em cassino. Sempre... Ok? Mas não é? O que tem de diferente? É que você não ganha nada com o celular, entende? Né? No cassino, de repente, uma hora você ganha. Mas é justo... gente, isso é estímulo-resposta clássico. Isso é TCC clássico. A gente é ratinho, gente. É colorido? É dinâmico? Então existe uma relação muito forte, é verdade. Químico, né? É químico. Químico. É efeito químico. Exatamente, porque quanto mais você ganha, os jogos são 100% voltados pra você ficar fixado ali. Tanto cassino quanto jogos, assim. Gente, eu tô falando isso, mas assim, eu sou viciada em Homescapes, por exemplo, do celular. Não sei se vocês sabem, é tipo um Candy Crush da vida. Sim. Gente, eu tô na fase, sei lá, 15 mil já, eu jogo não sei quanto tempo. Mas assim, por que eu não consigo parar? Vou me usar de exemplo. Porque aquilo me dá muita... Como é que é o nome disso? Me dá muita resposta. Me dá muita... Estímulo, exatamente. Porque uma vez que eu fico naquela fase... Nossa, eu quero passar daquela fase pensando em cassino também. Você fica jogando, não ganha nada. De repente você ganha 5 reais. Você fala, caramba, se eu ganhei 5, eu consigo ganhar 100. Vai lá, de repente, gasta mais dinheiro, mas aí você finalmente consegue o seu 100. Caraca, consegui. Se eu ganhei 100... todas as 50 vezes que você perdeu. Se você ganhou 100 reais... Não é racional. Putz, eu consigo 1000. Não é mais racional, né? Não, porque aquele momento que você ganhou... É sensorial, é emocional. Exatamente. Então, e a mesma coisa, assim, você joga um jogo de celular, é o mesmo estímulo, gente. Tipo assim, é por isso que te prende tanto. Por isso que a gente gosta tanto de videogame. Porque tem vários elementos ali dentro que te prendem e que são propositais pra você te prender. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de jogar jogo de videogame. Vamos pegar o PlayStation, que é o que eu jogo. Lá tem um negócio lá de você zerar o jogo, só que é você... Puta, eu esqueci o nome do conceito, mas você ganha todos os troféus do jogo. Você consegue todos os troféus. E isso é um estímulo, porque eu falo, caraca, eu zerei o jogo, terminei a história do jogo, mas eu não peguei todos os troféus. Aí você fica mais tempo naquilo lá. Você quer jogar mais desafio, e mais, são outros... São caminhos diferentes que você pode trilhar. Exatamente, são vários desafios, um em cima do outro, que vão te estimulando a você ficar ali o máximo de tempo possível. Agora, é 100% químico. A nossa geração teve o Super Mario. Sim. Você podia chegar no Copa pela fase da estrela. Vocês não têm a menor ideia do que eu tô falando, né, gente? Você podia jogar contra o Bowser. É Bowser? O Bowser. Jogando pela fase da estrela. Mas aí você não queria só pela fase da estrela, porque era um atalho muito forte. Aí você tinha que passar pelos 8 castelos, né? Mas em quanto tempo você conseguia fazer isso? Eu demorava muito. Hoje em dia, você não quer levantar do sofá enquanto não faz tudo no celular. Ou enquanto não joga tudo no videogame. Ou seja, o celular, pelo que a gente está conversando aqui, é um grande distrator, né? E na fase do vestibular, o aluno ele vai ser estimulado com os desafios do vestibular. Então ele já vai estar submetido a uma carga
racional, emocional, sensorial, cognitiva extremamente elevada devido aos desafios do vestibular. E isso cansa, né, gente? Ele já vai estar, de certa forma, saturado com a demanda do vestibular. E aí, do lado de cá, né, obviamente, vai ter essa demanda do celular. E é um outro tipo de cansaço. Exatamente. Mas cansa também. Exatamente. Então, assim, é realmente algo muito delicado. E por isso que a gente está conversando sobre isso, né? Para que o aluno, para que ele possa ter realmente assim, um planejamento claro, pessoas que possam auxiliá-lo, para que ele tenha resultados tangíveis no vestibular e não se perca aí ao longo do ano com essa enxurrada de estímulos que ele tem ao longo do ano. Ótimo. Então, além daquilo que a gente entende como dispositivo móvel, né? A gente leva um tablet, eu estou aqui com o nosso script, o celular. Dentro de casa ele tem outros distratores. Você colocou ali o videogame. Eu trouxe aqui, inclusive, como forma da gente fomentar os argumentos, a televisão. Só que a televisão de hoje é muito diferente daquela televisão de tubo da nossa época. Né? Os streamings. A gente puxava o botão da TV de tubo, ela demorava uns 20 segundos para acender. Você lembra? Você lembra, Bona? A TV fazia pum. Aí você já desenvolvia a paciência naquele momento. Assim, cheio de carga elétrica. Energia estática, né? Nossa, era tão gostoso a gente passar a mãozinha. Ela não sabe isso. Você não sabe o que é isso? Pior que eu sei. Você acredita? Eu tive uma avó que tinha isso. Eu tenho uma avó, cara. Mas o fato é que a gente desenvolvia a paciência desde aquele momento. Hoje, você não precisa colocar bombril na ponta da antena interna, você não precisa... Usar ficha. Usar ficha. Enfim, você tem o streaming, você tem... Você só precisa ter internet boa. Se você tem uma internet lá com alguns mega e alguns streamings assinados, você tem um mundo na sua... Eu tive TV no quarto com 18 anos. E a minha TV tinha bombril na antena interna. Eu só pegava Globo, o resto pegava chuviscado. O adolescente ele também se vicia nesses elementos pelas mesmas razões, porque a gente vê que a composição do celular é diferente, as cores, Sim, as técnicas para aprender você é diferente. Eu tava falando sobre jogos especificamente, né? Mas aí as redes sociais... Eu não sei se vocês... Inclusive, isso é uma recomendação, é muito legal. Tem uma série na Netflix... Uma série não, desculpa, um documentário. Aí que tá, eu esqueci o nome. Dilema das Redes. Dilema das Redes. Então, ele fala um pouquinho mais sobre as redes sociais, né? Que também é um estímulo... gente, enfim, TCC clássica, terapia cognitivo-comportamental clássica, assim. Mas eu acho que os streamings, eles também têm esses estímulos. Aí eu vou ficar te devendo, porque eu não sei se é exatamente o mesmo, mas prende da mesma forma. E promove o cansaço mental da mesma maneira. Promove, nossa, sim, bastante. E assim, falando de mim também, eu não sou muito adepta de streamings. Eu não assisto muita coisa, eu prefiro ver YouTube, por exemplo. Que também, o YouTube tá bem forte ultimamente. É verdade. Só se isso é minha bolha. Mas eu acompanho bastante gente que faz bastante coisa no YouTube e que tem muita gente... Acho que o YouTube cresceu bastante desde a pandemia, principalmente. Perfeito. Depois da pandemia... Aliás, a pandemia, gente, foi um precursor de muita coisa. É verdade, mudou. Foi o precursor do Bob Enem. É verdade. Pronto, acabou aí, gente. Não pode. Não, mas eu acho que a galera ficou bem mais... complicada nesse quesito durante a pandemia também, porque a gente ficou muito em casa, não tinha o que fazer, ia lá... Muito mais vulnerável, né? Vulnerável a consumir cada vez mais informações de diversas fontes, diversos tipos de categoria. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tem muita gente que se prende nos streamings, certo? Sim. Só que durante a pandemia, as aulas eram tipo um streaming. Sim, Por que a galera não se prendia tanto quanto se prendia nos streamings? Perfeito. É reflexivo ou a gente tem que falar? Ela levantou. Eu também não tenho a resposta, mas, tipo assim, querendo ou não... Porque eu vou tentar responder de forma muito clara. Os streamings, de forma geral, eles têm um aspecto narrativo. E a narração, ela tem essa possibilidade de realmente trazer a nossa consciência de uma forma muito mais profunda, né? Já uma aula, a aula em si, ela carrega um tema mais expositivo, mais descritivo, e nós, enquanto seres fantásticos, né, como dizia Aristóteles, nós temos essa facilidade de nos agarrarmos nas narrativas.
Então, os streams estão aí para isso. Eles entenderam isso, né? E tem também o fator que você escolhe o que você quer ver, né? Tem lá a sinopse, você não tem a sinopse da aula. Exatamente. Então, existe uma liberdade maior, um tema que você gosta mais. Se você não gostou, muda de Não é impositivo. Não é impositivo. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. E ele vai, por meio dos algoritmos, ele vai entendendo a sua personalidade enquanto usuário e vai colocando tudo que você quer. Por exemplo, né? Meus pais. Meu pai gosta muito de filme de época. Minha mãe gosta muito de dorama. Você entra no perfil deles, tem tudo lá bonitinho. Eu não gosto nem de olhar o da minha mãe, porque só tem dorama. Não que nada contra quem gosta de dorama, tá, gente? Mas eu tenho os meus gêneros preferidos, que lá no meu perfil tá tudo bonitinho. Perfeito. Né? E aí eu imagino um adolescente, um jovem que já tem o mundo, né? Numa página ali, num perfil de Netflix, como a gente colocou aqui, precisando dar conta de escolher o que vai fazer, o que vai estudar, toda a sua vida, enquanto esses distratores estão aí disputando com isso aí. Você prefere ver uma série, uma série do seu interesse, né? Então... Exato. Vale a pena ressaltar, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, que o aluno, enquanto imaturo, né? Até mesmo pelo ponto de vista da sua própria fisiologia, ele precisa de um acompanhamento da família. Deixou isso claro desde o começo. Então, assim, tá na fase de vestibular, mas isso não significa que seja um adulto enfrentando um desafio. Ainda é um adolescente em formação, ainda é uma pessoa que precisa de um acompanhamento da família, acompanhamento, de repente, de um profissional da área de saúde, da área, enfim, do pensamento, etc., para tratar dessas questões, né? A gente não pode deixar isso passar batido. Então, assim, é fase de vestibular, mas ainda é para uma pessoa, para um ser humano que está em formação. Então, se ele está em formação, ele precisa de um mentor, precisa de um mestre, precisa da família apoiando, para que ele saiba realmente fazer essa conduta do quanto consumir de internet, do quanto consumir de streaming e o quanto dedicar para os estudos. Acho que isso aí é fundamental. A orientação especializada e cuidadosa, né? Prestar a esse adolescente. Eu queria entrar num pequeno campo antes de falar com o nosso espectador. Existem algumas áreas cerebrais que elas amadurecem já depois da fase adulta, correto? O pessoal fala do hipocampo, não sei se eu estou certo. A parte da tomada de decisão. É o córtex pré-frontal. Desculpa, viu? Só o alto do meu conhecimento neurológico. O córtex pré-frontal, ele explica para... Terceiro olho. É o terceiro olho. Cuidado. Explica para o nosso candidato ao Enem o que ele ainda não tem formado, que é o córtex pré-frontal. E assim, gente, está tudo bem. Você tem 18, 19 anos, não tem o córtex pré-frontal formado. Meu Deus, eu tenho um problema. Explica para esse cara. Gente, o que ele está esperando formar para que a decisão seja tranquila? Eu vou tentar falar, mas assim, o meu córtex pré-frontal não está 100% formado. Eu tenho 22 anos. Então, assim, o córtex pré-frontal, assim, até onde a gente sabe, o córtex pré-frontal, ele tem o seu desenvolvimento até os 25. E o que isso quer dizer? Impulsividade. Você faz tudo de uma forma impulsiva, você quer tudo naquela hora. Isso é também um problema que vem sendo cada vez maior. Eu vejo, né, desde a minha geração até agora, impulsividade. As crianças não sabem lidar com frustração mais. E isso tem sido um problemão, tá? Porque para resolver problemas, para você conseguir acalmar, para você resolver esses problemas, tem sido bem complicado. Mas assim, o que eu posso dizer do córtex pré-frontal desse desenvolvimento é justamente a tomada de decisões, a impulsividade. Então, assim, o que isso quer dizer? A gente, né, que tem até a minha idade, ou 25 anos, a gente não consegue se fixar numa coisa só. É muito difícil. Sim. Isso não tem a ver só com TDAH, não é só diagnóstico. É uma questão até de a quantidade de estímulos. Porque o ser humano, ele é biopsicossocial. Então, assim, não é só uma coisa, não é só uma vertente só. É por conta do meu TDAH. É por conta da minha genética. Não. É o estímulo da sociedade. A sociedade está voltada para a tecnologia. Sim. Como eu disse, ela tem a sua importância, ela faz parte do desenvolvimento das crianças agora. Não tem jeito, não tem como tirar isso mais. E a gente não pode só vilanizar isso, né? Mas eu acho que essa impulsividade, essa questão de você não conseguir se fixar numa coisa só, e eu digo por mim mesma, eu tenho uma dificuldade enorme de concentração. Enorme.
em aula, em ler. Gente, eu amo ler, mas eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir me concentrar para ler. E se eu não consigo ler um livro do qual eu me interesso, que dirá uma apostila. Sim. Entendeu? Então, isso não tem só a ver com o córtex pré-frontal, né? Como eu disse, não é só bio. Ele é psicossocial também. Tem a ver com o seu emocional, tem a ver com o seu desenvolvimento na sociedade, com a sua cultura familiar, com a sua cultura no geral. Então, os distratores, eles são muitos fatores. Com a polêmica da semana, tudo isso. Com a polêmica. Quem que traiu quem. Sim, ali. A polêmica. Gente, ó, sabendo de tudo isso, posso falar nisso aqui, Bona? Sabendo que nós temos, além dos candidatos que estão lá com a gente, disputando e sonhando assim como nós, hoje a gente está descobrindo aqui com a Catarina que você primeiro tem que vencer as suas paixões, tem que vencer os seus medos, e é para isso que o Pop Enem está aqui. Então o Pop Enem pode ajudar você, porque independente do teu córtex pré-frontal tá ou não tá formado, você, obviamente, tem o seu sonho, tem a faculdade que você já tem como objetivo alcançar, e nós temos um time de professores determinado e completamente obcecado pelo teu sucesso. Nós temos mais de 400 aulas gravadas no Pop Enem, mais de 600 questões produzidas por esse mesmo time de professores, as últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas. Então, vem fazer parte desse time de sucesso, contamos com a sua matrícula e a gente vai continuar mostrando o porquê você precisa de uma ajuda externa especializada, assim como o Ismael falou para vocês. Ok? Eu vou passar agora para um tema que tem muito a ver com a contemporaneidade. O multitarefas. Você falou que tem dificuldade de se concentrar em uma coisa só, e aí eu não vou dizer para você que é só a geração millennial, ou a X, ou a Y, ou a nova agora é o quê? Acho a Alfa, né? Alfa? É geração Z e Alfa, né? Eu acho que eu sou da Z. Eu acho que é. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 2002. Você é da Z. A partir de 2010, se eu não me engano, que é a Alfa já. É a Alfa. Essa galera, justamente também pela crescente de estímulos, elas precisam fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Né? O meu pai, ele sempre fala, meu pai já é um rapaz 60 a mais, ele fala, não filho, termina uma coisa, faz bem feito, depois faz outra, e pra gente é um negócio quase que impensável, né? Eu, por exemplo, eu trabalho em 3 lugares, tenho o projeto do Pop Enem, e eu tento, e a missão da minha vida é fazer com que tudo isso seja bem feito, e quando algo não acontece eu me sinto frustrado. É uma coisa que pertence a essa geração também, né? Ao candidato do Pop Enem, por exemplo. Bastante. Essa questão de ser multitarefas, eu brinco, né? Que eu sei fazer tudo sim, só que eu faço tudo mal. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Quantidade não é qualidade, né, gente? Então, assim, eu acho que a partir do momento que você se fixa em um estudo, eu quero tal faculdade, mas ela precisa de... E eu tava falando pro Raider no começo, antes até de começar a gravação, eu falei com um primo meu que tá no 3º ano do ensino médio. Ele falou que a própria escola, às vezes, atrapalha nesse percurso dele, né? Claro. Então, eu tenho prova para fazer semana que vem. Puta, mas eu quero fazer um simulado também. Aí complica, entendeu? Você tem que estudar para a prova ou você estuda para o simulado que você vai ter o vestibular no final do ano? O que você faz? Então, você tem que saber medir tudo isso sem o seu córtex pré-frontal bem desenvolvido, com vários estímulos ao seu redor. Então, assim, eu acho que não dá pra dizer que a gente consegue ser multitarefas. Eu acho que a gente só se frustra falando isso, sabe? Minha geração, exemplo, escolas que eu estudei, era prova mensal, a prova bimestral, os trabalhos, participação em sala de aula, tarefa de casa, nota bimestral ou trimestral, depende da escola, formada. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia você tem simulado toda semana, né? Simulado FUVEST, simulado Unicamp, simulado Enem, e às vezes a própria escola não te encaminha para aquilo que você tem projetado para você, né? E aí a gente se frustra porque acaba fazendo muitas coisas e de maneira ruim, de maneira equivocada, como você mesmo falou, qualidade. Né? Com baixa qualidade. E aí que a gente entra, né? Quer fazer o negócio bem feito? Vem com o Pop Enem. Precisa de uma ajuda externa. Certo. E aí a falta de planejamento. Onde é que entra nisso aí? Vamos pensar. Falta de planejamento. O adolescente quer fazer o Enem.
E não sabe por onde começar, né? Ai, meu Deus do céu, estudo pelo quê? Estudo por onde? Mas antes de saber se vai fazer o Enem ou não, é importante saber que tipo de serviço ele quer prestar como profissional para a sociedade. Porque uma das razões pelas quais uma pessoa adentra uma faculdade é na intenção de servir ao próximo. De exercer a vocação. Exatamente. Exatamente. Qualquer profissão, em última instância, ela visa a relação de prestação de serviço para alguém, né? Seja um dentista que vai atender uma pessoa, seja um professor que vai ensinar alguém, seja um vendedor de panela, ele vai vender esse utensílio para alguém. Então, toda profissão, independente da área, né, de atuação, ela visa prestar um serviço ao próximo. Seja vender um produto, seja vender um serviço. E aí eu lanço mão, mais uma vez, de um filósofo, né? Mencionei Aristóteles, lanço mão agora de Agostinho. Ele dizia o seguinte, que a sociedade é fundada no amor ao próximo. Ou seja, você buscar uma profissão, buscar se aprimorar para servir alguém, é uma prova de amor ao próximo. É verdade. Então, tudo que você faz é para servir a sociedade. A sociedade, ela é realmente uma coligação, um ajuntamento de pessoas que mutuamente se servem umas às outras. Esse é o papel da profissão, né? Que seja você que vai buscar uma profissão, a quem você quer servir, de que forma você quer servir? Essa é a primeira pergunta. O que eu quero fazer da minha vida em relação ao próximo? Nossa, que reflexão importante, porque hoje em dia o pensamento do mercenarismo tem tomado conta, né? O quanto eu vou ganhar. O quanto eu vou ganhar e você esquece da sua vocação. Exatamente, é verdade. Exatamente. E vocação também pode ser analisado sob o sentido de que qual é a profissão que você aguenta mais, suporta mais e pode entregar mais. Isso é a vocação. O que só você aguenta mais do que os outros. Porque, por exemplo, vamos pegar um caso, por exemplo, de um advogado criminalista. Eu jamais seria um advogado criminalista. Eu não suportaria conversar com alguém que cometeu crimes e defendê-lo. Eu não conseguiria fazer isso. Já um advogado criminalista, ele tem aquela vocação justamente porque ele tem uma capacidade de resistência em relação àquilo que faria mal para outros e para ele não faz mal. E veja bem, a sociedade inteira concorda que aquele rapaz tem direito à defesa. Exato. Mas é uma pessoa vocacionada que tem condição de defender aquele cara. Você chega para essa sociedade que fala, pô, ele tem direito, e tem que ter mesmo, Sim, não tô falando que não tem, mas se você perguntar pra galera, tá, mas você iria ser a pessoa? Exato. É você que tem vocação para isso? É você que tem vocação para isso. Então a vocação é aquilo que só você... cirurgia, por exemplo. Exato. A vocação é aquilo que só você suporta mais do que os outros. Essa é a vocação. Então a pergunta é, vou prestar o vestibular, a quem eu vou servir, o quanto eu vou entregar a minha vida para isso e o quanto eu suporto entregar. Isso é a pergunta número 1, né? Essas perguntas todas são as principais perguntas que farão com que um adolescente tome uma decisão em relação ao vestibular. Por exemplo, eu tomei a decisão aos 20 e poucos anos que seria engenheiro. Terminei o meu curso de engenharia, mas hoje eu não atuo como engenheiro. Será que eu realmente tinha essa vocação? Será que eu realmente queria ser um engenheiro? Talvez eu ainda exerça a profissão de engenheiro. Mas se eu tivesse feito direito, acho que hoje eu estaria mais bem colocado como um advogado do que como um engenheiro. Então, é uma pergunta muito profunda a se fazer. Isso muda. A gente pode entrar... Eu poderia problematizar isso também, né? De esses adolescentes terem que escolher tão cedo essa vocação, perfeito. Porque isso é uma coisa que, primeiro, ela é mutável, né? Como você mesmo disse, me formei em engenharia, mas não sou engenheiro. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela é necessária. Sem porque dúvida. você precisa direcionar também a sua vida, de certa forma. Sim, até para se manter financeiramente. Exatamente. Então... E eu acho que você pode me dizer, você estava falando de filósofos, que a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes. Heráclito. Isso. Heráclito existe também, né? Heródoto. Ela misturou dois, ela fundiu dois. Ela misturou dois filósofos. Eu tentei. Isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Você tenta um negócio e não dá certo, você tenta de novo, só que vai ser uma outra consequência, vai ser uma mudança. E tá tudo bem, né? A gente também, dentro disso, também tem a questão da pressão dos pais, né? Que pode ter muitos pais que falam, só porque eu sou médico, meu filho também vai ter que ser médico. Só porque eu sou juiz, tem que ser juiz. Tem essa pressão. E essa pressão, ela se transfigura também para a criança, né? Claro. Então, ela também fica nessa pressão de, além da própria pressão de, eu tenho que passar no vestibular esse ano,
cursinho, não posso ir pro cursinho, porque cursinho é sinal de fracasso, porque Sim. cursinho, só quem não tá passando vai pro cursinho. Gente, tem que ter uma Sim, mudança claro, dessa visão também, claro. né? Que Claro. ser visto como um fracasso, Sim. ser visto... Até que essas ponto, né? mudanças. Até que ponto nós, enquanto pais e adultos, temos condição de cobrar de um adolescente que ele obtenha uma profissão imediatamente? Qual é o momento certo de adentrar uma faculdade e obter uma profissão que vai, muitas vezes, definir a sua vida, né? E quanto mais escolhas você faz, mais você vai afunilando as escolhas que virão no próximo capítulo. Uma escolha vai fechando portas, que vão fechando portas, e você vai caminhando por um túnel que, no final, a cada decisão se torna cada vez mais estreito, né? Então, fazer as escolhas na hora certa é muito importante. Agora, é óbvio que, em relação ao Enem, vale a pena lembrar que o Enem é a grande porta de entrada para uma carreira de sucesso, né? Com certeza. Todas as grandes pessoas hoje que exercem profissões como medicina, engenheiros, psicólogos, empresários, etc., passaram pelo Enem. De alguma forma ou de outra, prestaram a prova do Enem, conseguiram seus diplomas e às vezes mais de um diploma, e foram tecendo sua carreira, construindo a sua carreira ao longo dos anos. Então, o Enem é sim muito importante, ainda que prematuramente, ele vai te abrir portas que são extremamente importantes para a sua vida, né? Além da carreira, para a sua vida, né? Assim como foi para mim. Ter feito o Enem, ter conseguido uma bolsa de estudos pelo Enem, pelo ProUni, né? Ainda que não exerça a profissão de engenheiro, me possibilitou fazer uma pós-graduação, me possibilitou ter uma rede de networking com os engenheiros que se formaram comigo. Enfim, é muito importante ter uma profissão, e é disso que a gente está falando aqui. E quando se trata de um cursinho que tem um engenheiro como professor, não dá um background legal, assim de autoridade? Pô, então assim... A engenharia é um dos cursos mais difíceis do mundo. A engenharia, quando bem aplicada, é um dos cursos mais difíceis do mundo. É mais difícil você sair de um curso de engenharia do que de um curso de medicina. Isso não é da minha cabeça. Não é divulgado esse tipo de coisa, né? É muito mais difícil você terminar a engenharia do que você terminar o curso de medicina. Não estou desmerecendo aqui, em hipótese alguma, o curso de medicina. Entrar em medicina é muito mais difícil. É exatamente isso que eu ia falar. Difícil. Nós aprendemos a esse fato, né? Exatamente. A entrar é mais difícil. É mais difícil, sem dúvida. Então, gente, com relação ao Enem, vou falar aqui de novo, Bona, a gente pode ajudar você. Então, vem fazer parte desse time de sucesso, e o nosso recado nesse momento é para que você dê ouvidos à sua paixão, no caso da sua vocação. Okay? Eu não quero ser tal profissão porque ganha pouco, mas quando você obedece à sua vocação, quando você entrega à sociedade, quando você realmente lança a mão de toda a sua capacidade, não tem como você ganhar mal. Então, um professor competente é um professor que vai ganhar bem, né, Ismael? Um médico competente é um médico que vai ganhar bem. No entanto, um engenheiro que não exerce com qualidade seu serviço vai ser um engenheiro desempregado, um engenheiro mal remunerado. Então, escolha suas paixões e vem para a faculdade dos seus sonhos com esse time de professores que preparou mais de 600 questões, com mais de 400 aulas, as últimas edições do Enem completamente gabaritadas. E, o Ismael está sendo filmado aqui, né? A gente se compromete, quando sair o Enem, a gente vai tirar alguns dias aqui, né, Ismael? Para fazer uma live ou um vídeo resolvendo as provas do Enem com vocês, para que vocês se sintam assim completamente abraçados e preparados para o seu projeto de 1 ano com o Enem, já pensando no Enem de 2025. Então vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Continuando nesse mesmo raciocínio, para a reta final aqui da nossa conversa, Catarina, pensamentos intrusivos. Eu sempre fui um cara muito despreocupado. Eu já compartilhei aqui em outros podcasts que meu pai teve que me dar um chacoalhão para eu me mexer. Eu não fazia barba, eu não tinha horário para levantar. Você não faz a barba. Como você não faz? Eu vou ao barbeiro, tá? Inclusive, João, um abraço. Minha mulher tem ciúme do meu barbeiro, porque eu vou pro barbeiro no sábado e ele está com o meu café pronto. Cara, eu sou metido. Que legal. Eu assinei um plano de barbearia. Segura essa. Eu só vou fazer meu pezinho e tomar um café com o meu barbeiro, João. Isso aí, abraço, João. Mas assim, eu não fazia barba no sentido de ser completamente largado. Aí um dia, meu pai é professor, né? Já tinha mencionado. Foi dar a sua aula, voltou para tomar um cafezinho em casa, porque a escola era perto de casa. Ele sentou no pé da minha cama e bateu no meu joelho assim, eu até assustei. 10 da manhã, alguém me acordando? Como assim? 10 da madrugada? Pois é, meu pai. 10 da madrugada.
tinha 20 anos, 19 anos. Meu pai, escuta, eu tô criando um monge porque eu fui trabalhar, eu voltei, meu filho, que já é maior de idade há um bom tempo, não levantou, não passou um café, não foi procurar um emprego. Aí que eu falei, caramba, eu não fui. A minha geração é uma geração despreocupada. Eu precisava... Você tava com 48 anos, mais ou menos? Não, nem cheguei lá ainda. 19 anos. Aí que eu fui me coçar para fazer alguma coisa. Quer dizer, meu pai precisou praticamente me jogar um balde de água fria. Exorcizar. Praticamente. Assistir e voltar, gente. Depois que passar o Enem, para não se distrair com os streamings aí. Mas é interessante que você pense assim. Eu precisei do meu pai para fazer isso. Hoje a rapaziada se cobra muito, né? Desde cedo, com essa realidade em casa. Você falou, eu sou juiz, meu filho tem que ser juiz. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Ou meu filho com 18 anos tem que ter uma experiência internacional. Existe essa cobrança por parte da família. E quando não, é o próprio adolescente se comparando com pessoas que ele nem conhece. Né? Antigamente o carro do vizinho era meu objeto de desejo. Hoje em dia é o carro do Neymar. Porque o Neymar eu sigo o Neymar na rede social. E a gente tem essa sensação de estar tão próximo da gente, né? Tipo assim, a realidade da pessoa é completamente diferente. A gente via a pessoa... Eu tenho impressão, assim, eu também... Eu sou da geração da TV também, tá? Caso você... Silvio Santos, você assistia? Clube. TV Cultura, assistia. Você assistiu o Clube? Eu assisti o primeiro capítulo do Castelo Rá-Tim-Bum. Parece que foi ontem. Ela regalou os olhos. Não, mas assim, peraí que eu perdi o fio da meada. Onde que eu tava? Você falou que é da geração da TV. Então, a TV parecia que as pessoas estavam muito mais afastadas da gente, Sem né? dúvida. Tipo, eu não sei, eu tenho essa impressão. Era um mundo de ilusão. Exato, tipo, reality você via o Silvio Santos e falava, caramba, é o Silvio Santos. Só que você viu o Silvio Santos no Instagram, no seu celular, pô, ele tá na palma da sua mão. Isso é muito. É bem. Assim, muda tudo. Ele postou do celular dele, né? E você viu direto do seu. E ele falou com você. Você que tá aí, né? Tô te vendo aqui agora. Exato. Sei lá, às vezes um influencer vai lá, você faz aquela abertura daquela caixinha de perguntas, vai lá e responde sua pergunta. Gente, ele leu a minha pergunta. Tipo assim, Aproximou. Isso é muito próximo. Então, assim, é muito louco, porque eu acho que essa sensação, eu tenho essa impressão, isso, assim, sem base nenhuma de bibliográfica, mas eu tenho a impressão de que essa aproximação deixa as pessoas mais fissuradas naquilo também, sabe? E, tipo, meu Deus, eu preciso que o meu streamer, o meu streamer, meu influencer, tanto faz, ele me note. E quando você é notado, de novo, aquela sensação daquela dopamina toda, assim, meu Deus, nossa, que sensação maravilhosa. Ou então, eu vejo aquela foto, nossa, ele gosta da mesma coisa que eu. Caramba, é muito próximo, né? Não é só um vídeo no YouTube, não é só uma série da Netflix. É a pessoa. Sim. Então, assim, eu acho que, né, essa aproximação toda também gera uma outra visão disso. Assim. Claro. Principalmente pro nosso adolescente, né? Pro jovenzinho que tá em formação, que não desenvolveu ainda a sua fisiologia completa. Córtex pré-frontal. E muitas vezes não tem o apoio de um mentor. O mentor é extremamente importante. Extremamente importante. Eu tive bons professores e os considero como bons mentores. Que realmente, ainda que não andassem ombro a ombro comigo, eles faziam o papel, mesmo que à distância, de bons mentores. Você mencionou na nossa conversa antes do podcast começar sobre bons professores que estimularam, etc. Isso é extremamente importante, para que o aluno se sinta realmente amparado e tenha um farol. Porque senão os estímulos são avassaladores. São em números absurdos, né? E a gente tá falando muito do aluno, né? Mas, assim, o papel do educador também, eu acho que seria trazer uma aula mais dinâmica. Sem dúvida. Porque não dá pra você... Sei lá, você começou a dar aula em 1990 e você tá em 2024. Você tem que mudar a dinâmica da sua sala. E a estrutura parece que permanece a mesma, né? Parece que permanece a mesma. A gente tava falando daquelas escolas mais... Como é que é a palavra que a gente usa? Cartesianas. Parece que é a mesma estrutura. Gente, precisa incluir tecnologia, precisa incluir dinâmica de sala de aula, discussão, debate. Essa geração tem muito o que falar também. Repertório. Então, assim, trazer vídeo pra sala de aula, a galera vibra. Tipo, claro. Precisa mudar a dinâmica da sala de aula também, sabe? Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla.
Tanto o educador precisa se adequar também, porque não adianta você trazer... São gerações completamente diferentes. Claro. Não adianta você trazer uma coisa para uma geração e, de repente, passou outra. Até 2010 já era uma geração, agora mudou. Isso tem que ser estudado, você tem que estar se atualizando. Sim. E a gente entra naquilo que a gente estava falando, né? De todas as profissões, o que você quer entregar? Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, você tem que entregar aquilo também. Não adianta você querer que a criança ou adolescente... Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Não adianta você querer que ele foque na sua aula se aquela aula não é o adequado para aquela idade, para aquela fase do desenvolvimento, para, de repente, aquela faixa etária. Então, também é um papel do educador, né? Não só do aluno, essa questão da rotina, essa questão da estratégia de estudo, mas do educador também. Não sei o que vocês acham. Não, com certeza. E um adolescente, um jovem, uma criança que passa por situações muito diferentes da que nós vivenciamos. Né? Nós vivenciamos, pelo menos o Ismael e eu, de brincar na rua, de sair descalço na rua, de andar de bicicleta. Eu já vivenciei o começo da tecnologia, que era aquele celular que só tinha o joguinho da cobrinha. Essa geração já tem smartphone, gente. Sim. Tipo, mudou muita coisa. Sem dúvida. Sabe? Mas pegando ainda um pouco dessa carona em relação ao papel do educador, me ocorreu aqui um insight, que é o seguinte: educação vem do termo do latim ecducere. Ecducere, exducere, significa fazer uma extrusão, ou seja, o professor é aquele que consegue, tem a habilidade, tem a capacidade de fazer uma extrusão, que é penetrar, de certa forma, o íntimo do aluno e extrair de dentro desse aluno o melhor que ele pode oferecer para si e para a sua comunidade em torno. Então, o professor ele tem que ter essa desenvoltura, essa habilidade muito bem aflorada, que é a capacidade de fazer essa extrusão, que é exducere, fazer com que algo de melhor que existe no aluno saia de dentro dele. É realmente arrancar tudo aquilo que o aluno pode entregar. E isso não é fácil. Isso é uma habilidade, é uma arte. O professor, ele em última análise, um grande escultor. Ele pega uma pedra bruta e, aos poucos, ele vai lapidando aquilo e dando forma para aquilo, né? E essa forma, de certa forma, essa forma, de alguma maneira, ela já existe no aluno. O aluno ele possui uma essência. O professor tem que descobri-la. Ele já nasce com a sua potência ali, né? Exatamente. Ele tem que transformá-la, ele tem que trazer a lumen, né? Fazendo um trocadilho com a palavra aluno, né? Aluno é aquele que não tem a luz. Então, é trazer a luz, trazer aquilo para fora. Esse é o papel do professor. E a palavra educação também pode ser analisada do seu ponto de vista da palavra dute, que é líder. Ou seja, Stalin e outros grandes líderes, eles eram chamados de dute, né? O próprio Stalin tinha esse sinônimo, né, de dute, que é o líder, que é aquele que conduz. É aquele que conduz. Então, o professor, ele é o dute, ele é o condutor, ele é o líder. Ele tem que fazer esse papel, bem colocado por ela. Tem que fazer algo diferente. Senão, por que eu seria líder se eu não estou apontando caminho nenhum? Se todos os caminhos levam a qualquer lugar? E a gente tem que... Por que eu falei dessa mudança, né? Desculpa te cortar. Imagina. Mas por conta também... Se a gente quer que a sociedade progrida, a gente não pode manter. A gente não pode ser estático. Tem que progredir junto. Tem que progredir junto. Então, se a mudança tem que ser... Assim, desde uma mudança de sala de aula até aquela pessoa que quer se desenvolver numa área. Sem dúvida. Então, ela precisa, como eu disse, né? A pessoa não vai ter essa sacada de cara. Não vai ser de um dia para o outro. Ela precisa ter um acompanhamento da família. Sim. Precisa ver que os educadores estão ali. Pô, estamos atualizados. A gente sabe o que a gente está fazendo. Sim. Não é uma coisa regrada, sabe? Ou então, além disso, né? Não é uma educação que tem que ser quadrada. Você precisa dar um espaço para a criança se desenvolver. E o que eu tô falando com isso? A educação tem que ser crítica, né? Sem dúvida. Citando Paulo Freire. Claro. Mas, assim, ela precisa ser crítica também. Sim. Assim como a ciência, assim como a tecnologia. A ciência só se desenvolve porque se questiona algo que era quadrado. Sim. E aí foi alguém e falou, não, eu acho que eu discordo. E aí vai lá e progride. Então, assim, a ciência ela não é para chegar à verdade. É uma construção. Exato. Eu acho que a educação, ela tá 100% atrelada à ciência. Sim. Se a ciência, ela não pode ser regrada, a educação também precisa se desenvolver. Sim, e eu acho que tá mais do que na hora da gente começar a questionar, né? As metodologias,
educacionais, pedagógicas, né? Eu acho que agora é o momento, né? Uma vez que a gente está questionando a estrutura, que ela continua cartesiana, desde a época dos nossos avós, funciona do mesmo jeito, com exceção da palmatória, eu acho que a gente tem que começar a questionar, né? A gente tem que começar a pensar em métodos de trazer o melhor do aluno à tona. Exatamente. E o Enem, ele é um fruto da educação que temos, né? Não há como o Enem ser diferente da sociedade da qual ele faz parte. Exato. Faz parte desse modelo. Exatamente. Então a proposta, de alguma maneira, vai transparecer, né? De acordo com a sociedade que temos. Agora, independente do modelo de sociedade, se está bom ou se está ruim, o Enem precisa ser feito. O aluno precisa se adequar às normas, às regras do Enem, saber as habilidades, saber controlar os distratores, buscar realmente bons líderes, buscar bons professores, bons materiais didáticos, para que consiga êxito numa prova. É uma prova, é um concurso, tem muito a ver mais com o ensino do que com a educação em si. Vale a pena ressaltar isso. Isso, tem diferença. Exato. Exatamente, porque o sistema está aí. A gente não tem como mudar o sistema, mas a gente precisa se adequar àquela geração também, né? Então, assim, ou aquele tipo de ensino, aquela cultura da sociedade. Como você... Exatamente, é o que eu tava pensando. Porque depois que eu falei isso, eu falei, pô, mas é verdade, tem o sistema todo. Não dá pra você simplesmente falar, gente, vamos só criticar e esquece o Enem, esquece esse sistema de vestibular. Sim. Não, ele tá aí, você precisa dele pra se desenvolver, querendo ou não. Sim, você precisa da certificação. Quem vai te certificar como psicólogo? Exato. Como engenheiro, como médico? Exato. Infelizmente, por enquanto é o que a gente É o caminho que escolhemos. Exato. É o caminho que escolhemos. Só que daí existem essas coisas por fora também, exatamente assim como o professor, né? Que precisa estar lá, ver as dificuldades do aluno também. E é bom que se diga que, assim, embora a gente tenha no coração, né, essa necessidade de questionar para melhorar, se você pegar o Enem de 2002 e o Enem de 2024... você vê um salto de qualidade brutal. Sim. Se vocês olharem a proposta de redação de 2002, é praticamente assim, um profissional de hoje fala assim, meu Deus, como é que tiveram coragem de fazer uma proposta de redação com 4 linhas e uma tirinha, entendeu? Hoje em dia os textos base são riquíssimos, eles realmente ajudam. E o tema... tá, como o Ismael falou, pulsando na sociedade. Não tem como o cara chegar lá e dizer assim, não entendo nada sobre o que a proposta do Enem está pedindo de mim. Existe sim alguma carga de dificuldade que tem a ver com a situação emocional do aluno no dia. Então, realmente, a gente tem que levar isso em consideração. Mas que o rapaz que acabou de sair da 3ª série de ensino médio tem condição de fazer o Enem, ainda mais quando ele é bem assessorado, Ismael, eu não tenho dúvida. Sem dúvida. É muito possível. É possível ele, nesse sistema, dentro daquilo que ele já possui, fazer isso. Onde é que o Pop Enem entra, gente? Vou falar aqui de novo, Bona. Ficou? Obrigada. Ele vai servir a água enquanto tô aqui, ó. Você não tá errado. Não, obrigado. Quando já jogou na central aqui, já tá tudo bem. Aí que a gente entra. Você tem as condições, você tem as ferramentas. Mas como fazer isso desabrochar? Como fazer com que isso venha à tona num dos dias mais importantes da sua vida? Aí vem a galera do Pop Enem, né, Ismael? Com as aulas que nós temos gravadas, com o time de professores completamente obcecado em fazer com que você tenha sucesso. As 600 questões produzidas por esses professores, gabaritadas, resolvidas em sala de aula, muitas delas em sala de aula virtual. As últimas edições do Enem completamente gabaritadas. E você vai poder ver o passo a passo da evolução dessa prova que tem mudado muitas realidades no Brasil. Então, se você está determinado, nós temos um time de mestres que vai fazer aflorar o melhor que tem em você. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Então, só para encerrar, problemas emocionais. Problemas emocionais, Ismael. Problemas emocionais, Ismael, devem ser resolvidos com maturidade. Devem ser resolvidos de alguma maneira. Nunca se viu na história Na verdade, eu até questiono isso aí, você pode me corrigir se eu estiver errado. Nunca se viu tantos casos de adolescentes com problemas socioemocionais. Eu sou da opinião de que já tinha, mas a gente tratava de outras maneiras, né? E outra, era deixado de lado também, né? Ele é estranho. Ou então é frescura, deixa pra lá. Então, é claro que as pessoas também tinham medo por conta de ser muita fraqueza, né? Até hoje, essa geração que era tratada dessa forma, até hoje eles veem isso como uma fraqueza.
Assim, eu falo bastante por conta dos exemplos que eu tenho na minha família também, sabe? Ah, não, isso daí é... Ai, eu não passo por isso. Passa sim. Passa sim, passou e vai continuar passando, porque você não consegue falar. O importante é você externalizar isso. Você tinha falado do acompanhamento psicológico, né, nesse tempo. Na minha época já tinha. Na escola que eu estudava, tinha uma coordenadora que ela era, se eu não me engano, elas tinham que ser formadas ou ter alguma pós, alguma coisa em psicologia. Ou psicopedagogia. E elas tinham esse acompanhamento. Então, quando eu tava mal, não é a mesma coisa que um psicólogo, tá, gente? Muito pelo contrário. Precisa ter esse acompanhamento individual. Eu acho que precisa, principalmente nessa fase, é importantíssimo você ter. Mas... E não tô falando de psiquiatra, não, de remédio. Tô falando de atendimento para você ter um lugar para desabafar. É importante. Apoio emocional mesmo. Tá todo mundo, assim, esses adolescentes, crianças que estão nessa fase de vestibular, eles estão tá todo mundo nesse meio, tá todo mundo pressionado. Às vezes o colega não vai querer ouvir, às vezes o professor não tem tempo. E tem uma pessoa que eles precisam ter esse espaço, entendeu? Então esse acompanhamento, se ele não tem em casa com a família, é importante ele ter num ambiente seguro para isso. E eu tinha esse ambiente, na época eu não conseguia fazer psicoterapia, infelizmente. Mas eu tinha esse ambiente na minha própria escola, com a minha coordenadora. E, gente, fez uma diferença enorme. Enorme, assim, ter um lugar para você desabafar. Ai, não tô bem, eu não consegui fazer aquela prova, não vou conseguir fazer aquela prova. Tudo bem, calma, a gente remarca. Não tem problema. Sim. Entendeu? Então, assim, claro que você também precisa... De novo, a gente tá num sistema, não tem como você ter 100% um atendimento específico ali para aquele adolescente, mas a gente precisa ter um olhar. Claro. E eu acho que isso mudou. Eu acho que isso especificamente deu uma mudada. Ou deveria ter mudado. Porque para mim foi uma experiência boa. Nesse período que eu estava muito pressionada, eu tive quem me acompanhasse, me desse um apoio, além dos professores, que eram sensacionais. Tive professores que também me ajudaram muito, principalmente um de química, que, assim, brevemente, eu não tinha entendido nada de química orgânica. Ele foi lá e falou, fica de tarde, eu te ensino. Chamei uma rapaziada também, que não estava entendendo nada, ele deu uma... Gente, ele ficou... E deu uma aula só pra gente. Tipo assim... Mega esclarecedora. E foi a primeira vez na minha vida que eu tirei um 10 em exatas. Por quê? Porque muito por conta desse vínculo que eu tinha com ele. Porque depois que ele fez isso, eu fiquei impressionada, eu fiquei admirada. Eu falei, caraca... Eu consegui entender. Eu consegui entender. E na sala de aula, às vezes, ele tava usando uma explicação que era aquela coisa de metódica, né? E tudo mais, que é o que ele aprendeu que dava certo. Aí, quando chega um aluno e fala, nossa, professor, cara, eu não tô conseguindo. Olha o olhar que ele teve, sabe? Ou seja, com tempo e paciência, todo mundo aprende qualquer coisa. Exatamente. É isso que ela tá falando. Só que assim, eu estudei numa escola particular, né? Isso não vai ter numa escola pública, muitas vezes. Sem dúvida. Eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Eu lembrei de uma situação que não tem a ver com a escola sob o ponto de vista cognitivo, mas com o ensino de uma forma geral. Eu fazia capoeira, cara. Legal. Eu não consigo imaginar. Eu tinha 10 anos. Eu não consigo imaginar. Eu morava, cara, do lado da casa do Coimbra. Coimbra, ele era candidato a prefeito na época. Era um grande ícone, assim, da política joseense. Podia ganhar a qualquer momento. O médico? Médico, ele estava concorrendo com a Ângela. Então, assim, em qualquer momento ele ia ganhar para prefeito da cidade. Eu era vizinho dele, vizinho de muro. Eu subia, na minha casa era super humilde, né? Casebre, era um casebre. Banheiro ficava do lado de fora, assim, casa bem pobre. E do lado da casa tinha a mansão do cara. Que loucura. Eu subi no muro, cara, um contraste assim louco. Hoje eu observo isso assim com um contraste muito louco. Aí eu saí no quintal assim, aquela fazenda, cara, toda iluminada, né? E eu naquela casinha lá do meu avô. Não era nem minha, era do meu avô. Meu avô cedeu pra minha mãe morar. E aí, qual que era o lance do Coimbra? Safo pra caramba, ele alugava a quadra dele, ele cedia a quadra dele pra um professor de capoeira, que é o Lobão. Vou falar do Lobão aqui agora. O Lobão é um ícone aqui em São José, da capoeira. E o Lobão, ele dava aula lá na quadra do Coimbra. O Coimbra estava se promovendo, obviamente. Estava se promovendo para a campanha dele. Nada contra, fique à vontade para fazer isso. E eu era moleque, tinha de 9 a 10 anos. E aí o Lobão dando aula lá, cara. Aí o Lobão fazendo ali um trampo com a molecada.
no final tinha o batismo, né? Ensinava os golpes e tal. E tinha o batismo. E aí, cada moleque ganhava um nome no final do batismo. Uns eram o cobra, outros eram sei lá, o touro, o águia. Aí chegou a minha vez, cara, o Lobão falou assim, vai lá, faz o golpe. Faz o golpe. Eu peguei, pá, dei o golpe. Ele falou assim, você vai ser o avesso. Porra, mano. Inverteu a parada. Você me quebra, pô, Lobão. Pô, o avesso, Um é cara. cobra, outro é a vespa, Não, outra... cara, mas ele me deu uma moral. Falou, não, mas se você é o avesso, cara, o seu golpe não era bem isso, mas ele também funciona. Então, assim, ele é moral. O mundo invertido. Ele deu uma moral, me botou na jogada. Explicou pra mim. E eu saí de lá, pô, convicto. Eu sou cara, avesso, diferente, cara. Mano. Eu sou todo mundo que é animal. Eu sou um cara diferente. A personalidade entendeu? dele. A identidade muito louco, cara. Entendeu? Eu sou um substantivo, eu não sou animal. Que louco, essa educação é muito louco. Isso me marcou, cara. Isso é educação, porra. É esporte, né? E o cara, na moral, ali me ensinou tal parada. Pô, me apaixonei na capoeira. Ela é o avesso da química, viu? É o avesso da química. Da química orgânica. Pô, é o Lobão que tá fazendo aula? Não, eu lembro o nome dele, era Paulinho. Pô, ele imitava um dinossauro espetacular. Eu tive aula com o Paulinho. Ele imitou o dinossauro? Ele pareceu o Emílio Esteves. Loirinho. Cara, ele é perfeito. Loirinho, assim, meio malinho, meio marrento. Acho que é o mesmo Paulinho. Eu acho que é. Boa, na minha época ele já tava professor. Dava aula no coque. Então, mais loirinho. Então, Tava mais loirinho. É verdade, grisalho. Tava jovem ele mais deu tempo. aula pra mim, mano. Ele era moleque na época, pra ela ele já era coroa. Já. Não, mas ele. Gente. Bom professor. Paulinho, bom professor. Continua aí. Tá tudo Nossa, ele tem altas histórias. Ele contava lá também que ele conheceu o. Engraçadíssimo. Perfeito. Não, as piadas dele, do nada. E o pior é que a galera não entendia muitas vezes as piadas dele. Aí ele fazia uma piada e toca a sala quieta, ele lá. Vocês entenderam, né? Não vinha. Mas ele era... Nossa, foi um bom professor. Eu tive bons professores no ensino médio. Legal. E isso moldou, assim, a minha imagem também de educação. Tipo assim, pô, sei lá, é o profissional que eu quero ser. Claro. Porque você via que eles gostavam do que faziam, né? Não era, de novo, não era aquilo só o financeiro, só o dinheiro. Claro que eles têm boca para alimentar também. Mas eles a entregavam. Eles entregavam. Uhum. Que legal. E é doideira. Só que daí tem esse recorte também, né? Que eles conseguiam isso, né? Sem dúvida. Assim, esse tema é bem legal pra mim e eu acho que faz parte da minha vida, né? Por que eu sou professor, por que a gente montou por si, enfim. Mas acho que não dá tempo pra hoje. Vamos deixar pro próximo Infelizmente. capítulo. A gente fala só disso. Só desse tema aí bacana do professor, do porquê ser professor, né? O que o aluno ganha, né? Com professores que pensam bons. assim. Exatamente. Muito bom. Catarina, muito obrigado pela tua presença. Palmas para Catarina. Muito obrigado pela tua presença. Convite, de verdade. Foi muito esclarecedor, muito produtivo. E espero que você volte mais vezes, somando aí com a sua expertise, com a sua experiência. Aqui também já uma profissional da psicologia. Daqui a um tempo. Aluno do Enem, você hoje ouviu a Catarina. Tá? Profissional da área de psicologia, não foi muito tempo aí atrás aluna, né? Quer dizer, há pouco tempo atrás era aluna, hoje está aqui contando a experiência dela como aluna e como profissional e como isso pode fazer com que você fuja dos distratores do Enem, beleza? Então, vem com a gente, logo mais tem novos podcasts. Valeu, Ismael, obrigado pela tua presença. Obrigado. Vem para a Faculdade dos Seus Sonhos. Vem com o Pop Enem. É isso aí. Vem pro Pop Enem. Show.